O que é que você faz quando tudo parece que está dando errado? Você começa a reclamar, chutar a parede, brigar com todo mundo. Agora, tenta imaginar que você está liderando uma equipe e aí alguma coisa não saiu conforme o planejado e aquela equipe começa a reclamar da sua liderança. O que você faz? Ou melhor ainda, vou melhorar a minha pergunta. O que acontece quando um povo inteiro decide desobedecer a Deus, o Senhor? Estamos na caminhada bíblica e hoje estamos lendo o livro de Números, capítulo de número 14. E vemos uma cena muito forte, triste no seu começo, mas extraordinária no seu desenvolvimento. Afinal de contas, o capítulo 14 de Números começa com rebeldia, julgamento, começa com atitudes totalmente deploráveis contra o Senhor, contra Deus. Mas também vemos uma poderosa intercessão e vemos que as consequências dos nossos erros, elas estão aqui, precisamos assumi-las, mas o perdão e a graça do Senhor é muito maior do que imaginamos. Começando a olhar para tudo isso, o povo ouviu a fake news de que não teriam condições de conquistar Canaã. E por causa disso, contaminados pela mentira e pelo medo, pelo desespero, eles então começam a chorar, começam a reclamar, eles sentem vontade de voltar para a situação de escravidão no Egito. Eles rejeitam a promessa do Senhor. Eles não estão mais olhando para Canaã. Eles estão olhando para a limitação deles e para o que eles tinham lá no Egito. Tanto que no versículo 2 de número 14 diz assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou aqui nesse deserto. Eles preferiram passar tempo na escravidão do que a liberdade que Deus estava dando a cada um deles. Eles rejeitaram a liderança e a direção do Senhor. Diante de tudo isso, Deus decide: acabou, chega, vou destruir esse povo. Mas aí Moisés toma a palavra. Moisés vai à presença do Senhor. Diante do julgamento que Deus determinou, Moisés então assume uma posição de intercessor. Ele começa a interceder diante de Deus em oração pelo povo. Ele ora, e deve ter orado muito, deve ter chorado, aberto seu coração diante do Senhor. Verso 19 diz assim: perdoa o pecado deste povo, conforme a tua grande misericórdia. Ele apela para a grandeza da misericórdia do Senhor. O relacionamento de Moisés e Deus era algo tão tremendo que Deus, no verso 20, responde a Moisés: eu perdoo como você pediu. Eu atendo as suas orações, Moisés. Você pediu, eu estou aqui, eu vou atender as suas orações. Mas eles não estão livres das consequências de rebeldia deles. Afinal de contas, mesmo com perdão, as consequências permaneceram. Aquela geração não entraria na terra prometida, viveriam no deserto, enfrentariam o resultado da incredulidade. Eles foram perdoados, mas isso não eliminou as consequências. Mas no meio de tudo isso eu tenho dois jovens, Josué e Caleb. Esses dois que, desde o capítulo anterior, capítulo 13, eles estão falando que é possível porque nós confiamos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É possível porque o Deus que abriu o mar, o Deus que nos libertou da mão do Egito, o Deus que tem nos sustentado com maná do céu, há de nos dar a vitória, de nos dar Canaã em nossas mãos. Então, Josué e Caleb também são recompensados pelo Senhor. Eles entrarão na terra. No verso 24, Deus testemunha sobre esses dois jovens. Eles confiam em mim. E aí, então, quando eu olho para tudo isso, eles não foram contaminados pelas mentiras que estavam sendo espalhadas no meio do povo. Eles entraram
na promessa confiaram. Aprenda isso hoje. A rebeldia nos afasta de Deus. A oração restaura a intimidade e a comunhão com o Senhor. E a fé é para ser vivida na presença do Deus eterno. Deus perdoa, a incredulidade separa. Então, que possamos viver o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor nesse dia, fazendo a vontade do Senhor e vivendo verdadeiramente o que pregamos e o que cremos. Que Deus abençoe o seu dia de forma poderosa e não deixe que as fake news atrapalhem a sua vida. Fake news espirituais que têm sido propagadas por tudo quanto é canto. Busque um relacionamento real e sincero de intimidade com o Senhor.